Entre nas sombras do passado e desvende os segredos ocultos por trás das lendas mais enigmáticas da humanidade. Neste canal, mergulharemos nas histórias que resistiram ao teste do tempo, explorando os mitos e mistérios que moldaram civilizações inteiras. Prepare-se para uma jornada emocionante pelas lendas do passado e descubra a verdade por trás das sombras. Bem-vindo ao plano místico, onde as lendas se tornam realidade. Yuki-onna, que significa Mulher da Neve, é uma figura lendária do folclore japonês, especialmente popular em regiões montanhosas e nevadas do Japão. Ela é um espírito Ypsilon-kai ou fantasma associado ao inverno e à neve. Características da lenda. Aparência. Yuki-onna é geralmente descrita como uma mulher extremamente bela, de pele muito branca, cabelos longos e negros, vestida com um kimono branco. Às vezes, ela flutua sobre a neve, sem deixar pegadas. Natureza. Dependendo da versão da lenda, ela pode ser tanto uma figura perigosa, quanto uma mais melancólica ou até protetora. Em muitas histórias, ela aparece durante tempestades de neve e pode matar viajantes perdidos com seu sopro gelado ou seduzi-los antes de sugar seu calor vital. Motivações. Em algumas versões, ela mata por puro instinto, como parte de sua natureza sobrenatural. Em outras, age por vingança ou está presa a um destino trágico. Versão famosa. Uma das versões mais conhecidas da lenda foi popularizada pelo escritor Lafcadio Han em seu livro Kwaidan, Stories and Stories of Strange Things, 1904. Nessa história, dois lenhadores, um jovem chamado Minokishi e um homem mais velho, são pegos por uma nevasca. Eles se abrigam numa cabana, mas à noite Yuki-onna aparece, mata o homem mais velho, mas poupa Minokishi por ele ser jovem e bonito, com a condição de que ele nunca revele o que viu. Anos depois, Minokishi se casa com uma mulher linda chamada Oyuki e tem filhos. Um dia, ele conta a história da Yuki-onna e ela revela que era ela o tempo todo, por ele ter quebrado a promessa. Ela quase o mata, mas o poupa por causa dos filhos, e desaparece para sempre. A lenda de La Llorona, a Chorona, é uma das histórias mais assustadoras e conhecidas do folclore latino-americano, especialmente popular no México e em outras regiões de língua espanhola. A lenda de La Llorona. Há muito tempo, existia uma bela mulher chamada Maria, que vivia em um vilarejo simples. Ela era conhecida por sua beleza e por sua voz encantadora. Um dia, ela conquistou o coração de um nobre rico e os dois tiveram 2 filhos. Com o tempo, o marido começou a se afastar, até que um dia ele a deixou por uma mulher mais jovem e rica. Maria ficou devastada. Em um acesso de raiva e desespero, ela fez o impensável. Levou seus filhos até um rio e os afogou. Assim que percebeu o que havia feito, caiu em profundo arrependimento e dor. Ela chorou tanto, dia e noite, que acabou morrendo às margens do rio. Desde então, seu espírito não encontrou paz. A assombração. Disse que o fantasma de La Llorona ainda vaga pelas margens dos rios e pelas ruas escuras durante a noite, vestida com um vestido branco, com os cabelos longos e desgrenhados, chorando desesperadamente. Ei, meus hijos, ai, meus filhos. Ela é vista vagando, procurando pelas crianças que perdeu. Em algumas versões da lenda, ela leva crianças desobedientes que ficam fora de casa à noite, confundindo-as com os seus próprios filhos. Significado e origem. A lenda tem raízes pré-colombianas misturadas com influências coloniais espanholas. Algumas teorias dizem que La Llorona é uma versão adaptada de deusas indígenas, ligadas à maternidade e à morte, como Cihuacótl. A lenda da mulher de branco é um conto presente em muitas culturas ao redor do mundo, incluindo o Brasil, e costuma envolver uma figura feminina fantasmagórica, vestida com um vestido branco, ligada a tragédias de amor, traição ou maternidade. Versão brasileira da lenda da mulher de branco. Conta-se que, em uma cidadezinha do interior, viveu uma jovem mulher muito bonita e apaixonada. Ela era noiva de um homem que prometera se casar com ela, mas ele a traiu e fugiu com outra mulher, abandonando-a grávida. Envergonhada, desesperada e rejeitada pela sociedade,
ela teria morrido de tristeza ou tirado a própria vida em algumas versões, perto de uma estrada ou ponte. Desde então, seu espírito passou a vagar durante a noite, vestindo o mesmo vestido branco de noiva que usaria no casamento que nunca aconteceu. Assombração. Dizem que ela aparece nas estradas, pedindo carona para motoristas solitários. Se alguém para ajudá-la, ela entra silenciosamente no carro, desaparecendo pouco depois. Em outras versões, ela atrai homens infiéis, seduzindo-os antes de revelar seu rosto pálido e assustador e, às vezes, os levando à morte. Temas e significados. A mulher de branco representa dor e injustiça contra as mulheres, culpa e punição por traição ou abandono, o espírito que não encontra paz por conta de uma tragédia emocional profunda. Ela é muito parecida com La Llorona, e em algumas regiões, as duas lendas até se misturam. A lenda da loira do banheiro é uma das mais famosas do folclore urbano brasileiro, especialmente contada entre crianças e adolescentes nas escolas. É daquelas histórias que misturam medo e curiosidade, e muitos juram já ter ouvido ou sentido algo estranho nos banheiros escolares. A lenda da loira do banheiro. Dizem que há muitos anos, uma jovem loira, muito bonita e vaidosa, morreu de forma trágica. Em algumas versões, ela caiu e bateu a cabeça no banheiro da escola. Em outras, foi assassinada ou trancada no local por outras alunas. Algumas versões ainda afirmam que ela morreu após uma promessa quebrada ou após ser invocada como parte de um ritual. Desde então, seu espírito passou a assombrar os banheiros das escolas, especialmente o feminino. Como ela aparece? A loira do banheiro é descrita como uma mulher jovem, de cabelos loiros longos e desgrenhados. Usa um vestido branco ou está ensanguentada. Seu rosto às vezes está deformado ou coberto de sangue. O ritual para invocá-la. Muitos dizem que se você 1. Bater a porta do banheiro 3 vezes. 2. Der a descarga 3 vezes. 3. Repetir seu nome no espelho loira do banheiro 3 vezes. Ela aparece, às vezes só observa, outras vezes aparece atrás de quem a invocou. Grita, puxa os cabelos ou causa desmaios. Há quem diga que apenas os corajosos conseguem vê-la e que quem corre pode ser seguido. Origem da lenda. Alguns acreditam que a lenda se inspirou numa história real da década de 1800, envolvendo uma jovem chamada Maria Augusta, filha de um barão, que teria morrido em circunstâncias misteriosas, mas não há registros oficiais que confirmem isso, o que só aumenta o mistério. A lenda da Alamoa é uma das mais conhecidas do folclore da ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, Brasil. Envolta em mistério e sedução, ela mistura elementos de beleza sobrenatural com tragédia. Aqui vai uma versão resumida da lenda. A lenda da Alamoa. Conta-se que, em noites de lua cheia, uma mulher muito bonita e misteriosa, a Alamoa, aparece nas praias ou nas proximidades do Forte de São Pedro do Boldró. Ela tem cabelos loiros, pele clara e veste-se com roupas brancas leves, quase transparentes. Sua beleza é hipnotizante. A Alamoa costuma atrair homens sozinhos, geralmente pescadores ou soldados, seduzindo-os com sua aparência encantadora. Eles a seguem, enfeitiçados, até lugares afastados, como grutas ou morros, mas, quando estão longe de qualquer ajuda, a bela mulher se transforma numa figura aterrorizante, um esqueleto flamejante ou uma criatura demoníaca, e os homens simplesmente desaparecem ou enlouquecem. Alguns acreditam que ela é o espírito de uma mulher que viveu ali e sofreu alguma injustiça ou morreu de forma trágica. Outros acham que é um aviso ou punição aos que se deixam levar pelo desejo, sem pensar nas consequências. A lenda da Alamoa é parte importante da cultura oral de Noronha e, além de assustadora, também é um atrativo turístico, sendo contada por guias locais para encantar ou assustar os visitantes. A Banshee é uma figura central do folclore irlandês e escocês, e as histórias sobre ela variam de região para região. Aqui estão algumas das diferentes versões e interpretações da Banshee ao longo do tempo. Banshee como mensageira da morte. Na versão mais conhecida,
A Banshee é uma mensageira do outro mundo, ligada a famílias específicas, principalmente aquelas com sobrenomes iniciados por U ou Mac. História clássica. Ela aparece antes da morte de um membro da família, chorando ou lamentando. Seu lamento é descrito como um som terrivelmente triste e assustador, muitas vezes ouvido durante a noite. Não é considerada maligna, seu papel é apenas avisar, não causar a morte. Aparência variável. Existem histórias que retratam a Banshee de maneiras muito diferentes. Jovem e bela. Em algumas versões, ela é uma mulher jovem, com cabelos longos e dourados, trajando um vestido branco ou cinza. Velha e assustadora. Em outras histórias, ela é descrita como uma velha enrugada, com olhos vermelhos de tanto chorar, cabelos desgrenhados e unhas longas. Algumas lendas dizem que ela pode se transformar entre essas aparências. A Banshee e os Mounds de Fadas. A origem da Banshee está ligada aos Alcide, os montes de fadas do folclore celta. A palavra Banshee vem do irlandês Banside, que significa mulher das fadas. Em algumas histórias, ela é uma fada exilada, ligada ao mundo dos vivos e destinada a avisar as famílias sobre a morte. Uma ou muitas Banshees. Algumas histórias falam de uma Banshee específica para cada família nobre ou antiga. Outras descrevem várias Banshees chorando juntas, o que indicaria a morte de alguém importante ou de grande status social. Banshees malignas. Embora a maioria das lendas retrate a Banshee como uma figura neutra ou até compassiva, algumas histórias apresentam versões mais sombrias. Em certas versões escocesas, a Banshee pode se tornar uma figura vingativa, especialmente contra aqueles que desrespeitam tradições ou insultam os espíritos. Há relatos de Banshees que aparecem como lavadeiras nos rios, lavando roupas ou armaduras ensanguentadas, o que indica morte iminente. A lavadeira fantasma Bin Nig. Na Escócia, existe uma figura semelhante à Banshee chamada Bin Nig. Ela é frequentemente vista lavando roupas manchadas de sangue em riachos, simbolizando a morte iminente de um guerreiro ou chefe. Diferente da Banshee, é possível conversar com a Bin Nig. Se alguém for corajoso o suficiente para confrontá-la, ela pode responder perguntas sobre a morte e o futuro. A Banshee e os Souls. O som do choro da Banshee varia conforme a história. Pode ser um lamento suave e triste. Outras vezes, é um grito agudo que deixa os ouvintes aterrorizados. Em algumas tradições, seu grito é ouvido apenas por aqueles destinados a morrer ou seus familiares. A conexão com outras culturas. A figura da Banshee tem paralelos em outras mitologias, por exemplo, em Portugal e no Brasil, há histórias de mulheres sobrenaturais que aparecem chorando ou gritando, como a mulher de branco ou a alma penada. Na mitologia grega, há as moiras e as harpias, que, como a Banshee, têm conexões com o destino e a morte. A lenda do Onri vem do folclore japonês e se refere a um tipo de espírito vingativo. O termo Onri pode ser traduzido como espírito rancoroso ou espírito vingador. São fantasmas de pessoas que morreram sentindo uma grande injustiça, raiva, tristeza ou desejo de vingança, especialmente mulheres traídas, assassinadas ou abusadas. Características do Onri. Motivação. Buscam vingança contra quem os prejudicou ou contra o mundo em geral. Aparência. Muitas vezes representados com cabelos longos e desgrenhados, pele muito pálida, roupas brancas como os trajes funerários japoneses. Poderes. Acredita-se que tenham a capacidade de causar doenças, desastres naturais e morte, mesmo após a morte, algo incomum entre os espíritos comuns no folclore japonês. Apaziguamento. Às vezes, são acalmados através de rituais budistas, pedidos de perdão ou construções de santuários. Exemplo famoso. Oiwa é um dos Onri mais conhecidos, da peça Kibukin e Otsuya Kaidan. Ela foi envenenada pelo marido que queria se casar com outra mulher. Após sua morte, ela retorna como um espírito terrível para atormentá-lo até a morte. Essa lenda é tão poderosa na cultura japonesa que influenciou muitos filmes de terror, como Ringu, o Chamado e Ju-on, o Grito,
onde os fantasmas femininos seguem a estética e comportamento dos Onri. A lenda do Yurei vem do folclore japonês e se refere aos espíritos dos mortos que não conseguiram descansar em paz. Esses fantasmas são semelhantes às assombrações ocidentais, mas têm características e origens específicas da cultura japonesa. Características do Yurei: aparência clássica, pele branca, cabelos longos e pretos, roupas brancas, geralmente um kimono funerário chamado kyokatabira. Falta de pernas. Muitas representações mostram o Yurei flutuando, sem pernas, com as mãos caídas e dedos arqueados. Presença emocional forte, normalmente presos ao mundo dos vivos por emoções intensas como ódio, vingança, amor ou tristeza. Origem: na crença tradicional, quando alguém morre de forma trágica, violenta ou com assuntos inacabados, sua alma pode se transformar em um Yurei. Eles vagam até que suas questões sejam resolvidas ou sejam apaziguados por rituais religiosos. Exemplos famosos: Oa, uma das Yurei mais conhecidas do Japão, do conto Yotsuya Kaidan. Ela foi traída e morta pelo marido, retornando como um espírito vingativo. Okiku, da história Banshee Sarayashiki, foi acusada injustamente de quebrar pratos valiosos e jogada em um poço. Sua alma volta contando pratos à noite. A lenda da Ashishaku-sama, Senhora de 8 shaku, ou cerca de 2,4 metros de altura, é uma das histórias de terror mais assustadoras da mitologia urbana japonesa moderna. Aqui vai a lenda contada no estilo tradicional. A lenda da Ashishaku-sama. Dizem que ela é uma mulher altíssima, com cerca de 2,5 metros de altura, sempre vestida com um vestido branco ou um longo chapéu de abas largas. Seu rosto é muitas vezes descrito como belo, mas artificial, quase como o de uma boneca de porcelana. A característica mais sinistra, o som que ela faz, um pó, repetido em voz baixa e monótona, como uma zombaria. Segundo os relatos, a Ashishaku-sama aparece inicialmente à distância. Ela observa e se aproxima aos poucos. Sempre que alguém a vê ou ouve o som estranho, é como se ela os escolhesse. A partir desse momento, ela começa a persegui-los, aparecendo em janelas, portas, sonhos, até levar a pessoa com ela. Reza a lenda que ela se alimenta da energia vital de crianças e jovens e que suas vítimas desaparecem sem deixar rastro. Algumas histórias dizem que ela pode mudar de voz para imitar entes queridos, tentando enganar a vítima para sair de casa ou abrir uma porta. A única forma de escapar de Ashishaku-sama é realizando um ritual especial, feito por monges budistas ou xamãs, que tentam selar o espírito e proteger a pessoa. Mesmo assim, não há garantias. A lenda da Arionago, também conhecida como Ariona, é uma história assustadora do folclore japonês, especialmente associada à região de Ehime, na ilha de Shikoku. A lenda da Arionago. Ela é uma mulher jovem e incrivelmente bela. À primeira vista, tem um sorriso sedutor e um olhar hipnotizante, mas o que a torna aterrorizante é o seu cabelo fios longos, vivos, armados com agulhas de metal nas pontas. Esses cabelos não são apenas enfeites, são armas, controladas por sua vontade. A Arionago vaga pelas estradas à noite, especialmente em áreas mais rurais. Ela escolhe jovens homens solitários como suas vítimas, aproxima-se com um sorriso encantador e, se o rapaz retribuir o sorriso, está perdido. No momento em que o homem sorri de volta, ela lança seus cabelos como tentáculos, enrolando-os ao redor do corpo dele e cravando as agulhas profundamente na carne. A vítima raramente tem tempo de gritar ou correr, é despedaçada ali mesmo, na estrada silenciosa. Algumas variações dizem que ela só aparece em noites sem lua, outras afirmam que ela pode assumir formas humanas para se infiltrar em cidades. É um daqueles contos que misturam beleza e terror, bem típico do folclore japonês.
A lenda da Xana faz parte do folclore das regiões das Astúrias e da Galícia, no norte da Península Ibérica. É uma figura mítica bastante conhecida nessas culturas, semelhante às fadas das tradições celtas. Que é a Xana? A Xana é uma criatura encantada, geralmente descrita como uma mulher de beleza extraordinária, com cabelos longos e dourados, que vive em fontes, rios, grutas ou bosques. Ela está fortemente ligada à natureza e à água. Características e histórias comuns. Protetora da natureza. A Xana representa a pureza e o mistério da natureza. Disse que aparece em noites de lua cheia ou durante o solstício. Tesouros escondidos. Muitas histórias contam que ela guarda grandes tesouros, mas só os revela a quem for digno ou souber responder aos seus enigmas. Crianças trocadas. Em algumas versões, a Xana deixa seus próprios filhos, chamados xaninos, no lugar de crianças humanas, como acontece com lendas de Xangelins em outras culturas europeias. Encantamento. Às vezes, a Xana está sob um feitiço, e só pode ser libertada se alguém cumprir uma tarefa específica ou responder corretamente a uma pergunta. Simbolismo. A Xana representa o mistério feminino, a beleza e a conexão com o mundo natural e espiritual. É uma figura que mistura sedução e sabedoria, encantamento e perigo. A lenda das Dames Blanches, ou Damas Brancas, é uma figura do folclore europeu, especialmente popular na França, Bélgica e partes da Alemanha. As Dames Blanches são geralmente descritas como mulheres misteriosas, vestidas de branco, que aparecem à noite em locais isolados, como florestas, estradas desertas ou castelos abandonados. Elas são frequentemente associadas a uma aura de mistério e perigo, e suas histórias variam dependendo da região e da tradição. Principais elementos das lendas incluem aparições noturnas. As Dames Blanches costumam ser vistas em lugares remotos, especialmente à noite, onde se tornam figuras enigmáticas. Elas podem aparecer para avisar viajantes ou, em alguns casos, para atraí-los para o perigo. Avisos e presságios. Muitas histórias associam as Dames Blanches a presságios ou avisos de morte. Em algumas versões da lenda, elas aparecem para alertar alguém sobre um destino trágico, enquanto em outras, sua aparição é sinal de uma morte iminente. Interações com viajantes. Em várias versões da lenda, as Dames Blanches interagem com viajantes, oferecendo conselhos ou, em alguns casos, pedindo ajuda. Às vezes, elas podem ser vistas como guias espirituais, conduzindo aqueles que estão perdidos, enquanto em outras versões, são mais sombrias e tentam desviar as pessoas de seu caminho. Morte e vingança. Algumas versões da lenda incluem histórias de mulheres que morreram de forma trágica ou violenta e retornam como Dames Blanches, em busca de vingança ou justiça. Embora as Dames Blanches sejam figuras comuns no folclore, a forma como elas são retratadas pode variar bastante. Em algumas versões, elas são benevolentes e protetoras, enquanto em outras, são entidades traiçoeiras ou vingativas. As Dames Blanches também podem estar relacionadas com figuras míticas ou espirituais, como fadas ou fantasmas, que se manifestam em momentos de grande emoção ou mistério. O fascínio por essa lenda persiste até hoje, com muitas pessoas relatando encontros inexplicáveis com essas misteriosas figuras em lugares remotos. No tecido da história, as lendas são fios entrelaçados, narrativas que resistem ao teste do tempo. Como estrelas cintilantes na escuridão, elas nos lembram que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Enquanto nos despedimos dessas histórias que ecoam pelos séculos, lembramos que, mesmo quando as cortinas do desconhecido se fecham, a chama da imaginação continua acesa, alimentando o eterno fascínio pelas lendas. Se quer mais vídeos como esse, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like para fortalecer este canal. Comente se gostou e se tiver curiosidade sobre alguma lenda que goste.